Bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso AMOcast com a coordenação. E hoje aqui nós estamos com dois alunos que participaram aí de um projeto muito legal, que foi o projeto da Missão Tocantins, né? Nós estamos aqui com o Charles, que é o aluno, nosso aluno da psicologia, e com a Tati, né? Vou chamar de Tati, né? Porque a gente tem essa intimidade, que é nossa aluna da medicina veterinária. E a ideia hoje aqui é a gente bater um papo, conversar com vocês como é que foram a experiência, né? Vamos bater um papo aí para mostrar para os nossos alunos como é que foi esse processo aí, né, dessa missão, né? Então eu queria, né, como ladies first primeiro, Charles, pode ser? Beleza. Vamos conversar então com a Tati, né? A Tati, ela é da medicina veterinária e eu queria, primeiro de tudo, Tati, entender assim com você o porquê. Por que da missão? O que levou você a participar da Missão Tocantins? Olha, desde bem jovem eu tenho essa pegada de ajudar o próximo, de fazer mais, de tentar fazer a diferença Legal. Em alguma coisa. E assim, eu nunca tive a oportunidade de participar de uma missão assim, por conta de trabalho, de filho, de marido, tudo. E dessa vez deu tudo certo. Legal. Deu tudo certo, então para mim foi uma experiência maravilhosa. Legal. E Charles, cara, o que te levou a fazer isso, né? Porque a gente sabe que quando a gente fala de missão, que nem a Tati, ela teve uma missão que ela sempre quis fazer. Eu também já tive esse processo, né, de chegar e falar assim, cara, um dia eu vou participar de uma missão ajudando o próximo, né? No caso da Tati foi ajudar mais a parte dos bichinhos, né, dos animais, mas eu queria saber de você, por quê? Qual foi o que te chamou, né? O que te chamou para chegar e falar assim, ah, cara, eu quero fazer esse processo, porque falar de missão não é fácil, né? Bom dia, pessoal. Bom, a gente sempre cresce ouvindo falar de Médicos Sem Fronteiras, É isso aí. Missão Amazônia, etc. E aí, quando eu entrei para a faculdade aqui na Morumbi, apareceu essa oportunidade que eu não vou perder. E aí, chegando lá, a gente vê que é muito mais do que a gente imagina, né? Que se espera de uma missão de fato, de poder ajudar quem realmente precisa. Que a nossa realidade, a nossa São José dos Campos, é uma bolha que é muito acima do nível Brasil. Chega lá, outra realidade. Poder ajudar é satisfatório demais. É outra história, né? Só pra gente conceituar, né, que essa Missão Tocantins, ela foi feita agora no mês de junho, né, no período de férias, então, no recesso dos alunos e tudo mais, e aí foi em Tocantins, né, onde a gente teve essa oportunidade, eu participei também junto com vocês, eu estava lá junto, né, mas a ideia é saber de vocês, porque até chegando lá a gente tem outros papos, né, a gente senta lá, conversa de outras coisas para se distrair, mas a ideia mesmo era saber qual que foi a finalidade, né, o objetivo. E aí, Tati, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que foi esse processo aí de chegar lá, porque a gente sabe que da medicina veterinária foi você e a Michele, que foi a aluna de Piracicaba, né? A gente não teve uma adesão tão grande de pessoas, de alunos, né, da medicina veterinária. Eu queria saber de você qual foi o maior desafio que você teve lá nessa aldeia. Então, essa questão de adesão, para São José dos Campos foi aberta uma vaga só. Piracicaba foram abertas mais vagas, ali Moca, eu não sei a quantidade, certo. Mas São José foi uma só. Mas, assim, eu acho que a maior dificuldade começou assim na distância. Como falar, Tocantins, de ônibus. De ônibus, Muita gente já falou, não vou aguentar. 30 e poucas horas, né? Né? Então, assim, e o que me surpreendeu, apesar que eu pensei isso também, mas minha vontade era tanta de ir, eu falei, nossa, mas 36 horas, eu aguento. Mas, assim, foi uma viagem super tranquila. Foi super tranquila, assim, eu acho que a gente queria tanto chegar lá que até foi rápido. Foi rápido e não foi tão cansativa quanto eu imaginava. Sim. E o objetivo maior, assim, era fazer um mapeamento dos animais da aldeia. Legal. Então, a informação que a gente tinha era que tinham cachorros, gatos e galinhas e porcos. Até macaco a gente encontrou lá, né? Só que aí a gente já encontrou cavalo, boi, vaca. Então foi assim bem mais gratificante do que a gente imaginava. Tá, e pra você assim, como aluna, estudante de medicina veterinária, né? Porque eu sei que muitas das vezes nas aulas a gente não tem um contato direto com esses animais, né? Então, por exemplo, cavalo, boi, macaco, né? Que a gente acabou encontrando lá. A gente até viu algumas aves, mas acho que vocês não tiveram a oportunidade de trabalhar com elas, né? Não.
Mas assim, pra você como aluna, qual foi o maior desafio de você chegar e falar assim, cara, eu não tenho essa experiência, mas eu vou encarar isso daqui. Então assim, como é que foi pra você, nesse primeiro impacto de chegar e olhar e falar assim, nossa, tem uns animais que eu nem tive esse contato ainda. Então, eu não tive alcer de equinos, nem de grandes. Eu tenho uma experiência anterior de pequenos, né? Legal. De gatos e cachorro. Mas, assim, o que aconteceu foi que a Michelle, ela é o oposto. Legal. Ela tem a parte dos grandes. Então, acabou que Juntando. deu certinho. Quer dizer, parceria acabou sendo bem legal. Foi assim, a gente brinca até que foi o casamento perfeito. Porque aí eu usei minha experiência com os pequenos e ela usou com os grandes. Legal. E aí a gente conseguiu fazer. A gente não conseguiu tanto quanto a gente gostaria. Legal. Né? Mas o que a gente conseguiu, a gente fez. Legal. E eu vi lá que foi um trabalho bem intenso, né? Que vocês praticamente saíam de manhã e voltavam assim, quase que no finalzinho da tarde, andando por toda a tribo e num sol escaldante, que tava um sol bem intenso. A gente saía e ia saindo por volta de 8h30, o pessoal tava mais baixo e ia andando pela aldeia. A aldeia é grande, né? Grande, É grande. Legal. Então assim, a gente ia encontrando os animais e já ia conversando com os proprietários, né? Alguns não tinham dono. Sim. E aí a gente, mesmo assim, a gente pedia autorização se podia examinar, se podia aplicar algum medicamento que eles estivessem precisando. E assim, o mais surpreendente é que assim, a gente não encontrou nenhuma doença muito grave lá. Até por ser um pouco afastado, né? Então acho que por conta deles estarem ali, só eles mesmos, então a gente encontrou muita desnutrição. Legal. E vermes, essas Sim. coisas. Mas assim, nenhuma doença infecto-contagiosa, nada. Tinha uma infecçãozinha aqui, uma ali, mas nada muito que a gente costuma ver aqui na cidade. Carrapato e pulga tinha? Olha, carrapato nem tinha tanto, pulga sim, mas carrapato a gente não achou assim, porque às vezes aqui a gente encontra uns animais com muito carrapato, essas coisas, mas lá a gente não viu isso. Interessante, a gente via alguns animais com pulga, mas não era uma coisa assim muito assim, assustadora. Sim. Mas o que assustou mais foi a desnutrição. Eles são bem desnutridos. E bem legal, né, o trabalho, porque a gente percebe que quando a gente estava lá, eles até mesmo falavam que não tem esse costume, né, de médico veterinário ir na tribo, quando tem essas missões, é mais a parte de medicina humana, né, e acaba sendo um diferencial. O que o cacique conversou com a gente é que foi a primeira vez que entrou um médico veterinário lá. A gente não é ainda, né? Sim. Mas o mais próximo de um médico veterinário foi. Não deixa de ser, não. A partir do momento que você já se entra na universidade, você já pode se considerar um profissional. Foi a primeira vez que entrou lá, então assim, eles ficaram encantados. Legal. Assim, teve algumas pessoas que falaram, nossa, elas vieram de São Paulo para cuidar dos animais, e eles ficaram assim, nossa, surpresa. A gente conversa, recebeu uma mensagem da missionária que mora lá na aldeia, que falou que nas redondezas ainda se comenta do trabalho que a gente fez lá. Poxa, que legal. Tem um legado, né? Isso que é bem legal. Que legal. Viu assim Um impacto forte, né? um espaço para os próximos que vão futuramente. Que legal. E aí, Charles, e você, cara, como estudante de psicologia, né? Como é que você sentiu? Você achou que realmente teve uma atuação bacana, na sua opinião, né? O que você achou da missão? Você como estudante de psicologia, o que você conseguiu, de repente, fazer nesse processo lá? A gente fez uma reunião, né? Uma pré-ida, né? Uhum. Entre o coordenador, o representante de psicologia, o professor responsável Sim. e a gente aluno. Criamos 1000 ideias. Só que assim, chegar lá não tem como fazer. Não é muito bem isso, né? Não são pessoas. Por exemplo, os animais, um animal em qualquer lugar do mundo você vai cuidar e numa boa. Sim. Já as pessoas não, cara. Quando a gente chegou lá, como é que a gente vai atuar com eles lá? Porque quando vê a realidade, qual é a demanda deles? Sim. Qual é a crença deles? Qual é o meio de vida deles? Como eles vivem? E etc, etc, etc. A gente não pode chegar e impor um padrão urbano, Sim. paulista, para uma aldeia. Não tem sentido. Sim. Aí tudo que a gente tinha criado, feito roteiro, tinha programado, a gente falou, cancela, não vai dar certo. Aí a gente decidiu fazer o quê?
reunia as pessoas, conversar, ver a demanda, fazer escutativa. Legal. E aí a gente ficou, no primeiro momento, né, a gente fez ali uma roda de conversa para entender, para ver se eles falam português. Sim. De fato falam, só que com sotaque bem forte. Exato. Tem uma certa barreira da linguística, mas Sim. não é tão gigante, mas existe, já é um problema. Depois a gente decidiu fazer ronda na aldeia. Então a gente saía ali depois do almoço e voltava no final da tarde, quando o sol estava baixando já, Tá. para ver como é que era a casa deles, se de fato eram ocas, a salubridade do viver deles, vestimentas, alimentação, etc. Legal. Conversar mesmo com a Sim. população, para tentar entender, tentar, não tem como entender. O ideal, assim, resumindo mesmo, o ideal seria o próprio indígena ser o psicólogo, cursar psicologia, ou alguém que esteja ligado muito fortemente à aldeia com a etnia xerente. Sim. Porque, querendo ou não, os povos também têm as suas adversidades. Exato. Isso tudo eles estão contando pra gente. Sim. Virei expert e os povos aí, mas... Então, o ideal seria ou o próprio morador ali da aldeia ser o psicólogo, ou alguém que nasceu ali, está sempre na vivência e entender bem da cultura. Saber o que está. Então, a gente... Sim. Eu acho que pra gente... não rolou tão bem quanto a gente esperava. Sim. Funcionou, mas assim, 10%. Não era o que foi planejado, né? Saiu um pouquinho do planejamento, né? Uma coisa que eu vi lá muito, assim, que depois eu fiquei bem intrigado, foi em relação a esse processo de saúde indígena, né? Não relacionado ao animal, porque o animal não tem isso, mas o humano, né? Quando ele fala assim, não, porque a saúde indígena, porque o indígena... Aí eu falava, gente, como assim saúde indígena? Eu estudei num período que saúde era igual para todo mundo, né? E aí a gente percebe que existe uma diferença. Você sentiu esse processo, assim, quando eles falam de saúde indígena? Até porque você já está num período que você já está cuidando, né? Está fazendo estágio e tudo mais. Isso, de pessoas que não são da tribo. Você sentiu, assim, alguma diferença no que diz respeito a esse processo da saúde indígena lá? Sim, muito particular da região deles. Por exemplo, se a gente chegar e falar, eu estou com depressão, lá não existe isso. Exato. A depressão lá eles curam de outra maneira, eles dão, aqui a gente dá fluoxetina, sim, etc. Dá os medicamentos. Lá não, lá é a porrada. Então, é engraçado, mas é diferente, né? É diferente. É o jeito deles, por exemplo, no caso lá que a gente viu homossexuais lá. Sim. E a gente questionava. Impressionante, né? Porque eu imaginava um negócio extremamente rígido, né? Quando a gente pensa numa tribo, né? Exato. Então, a gente pegou e questionou isso. Assim, a gente fez várias pontuações. E essa foi bem forte. A gente falou, e aí? A gente, lógico, perguntava para várias famílias, para as pessoas, homens, mulheres, velhos, não tão velhos, crianças nem tanto, mas... Eu falei assim, pô, antigamente a gente expulsava, batia e expulsava. Agora a gente aceita, agora a gente só bate. Não, é bem assim mesmo, verdade, né? É bem assim mesmo. Tipo, sim, tudo bem, porque eles achavam que, de novo, eu falava deles, não ali. Sim. Que era uma maldição, coisa de demônio, essas coisas. Sim. E aí eles batiam para exorcizar, não dava certo, expulsavam. Agora eles estão aceitando, então eles têm aquela ideia antiga, então eles batem, só que assim não expulsam mais. Tipo, fazer o quê? Paciência. Não tem jeito. Mas é uma coisa impressionante, né? Porque eu mesmo me impressionei bastante quando a gente viu pessoas, né, trans, homossexuais, que a gente falava, nossa, eu tinha uma ideia totalmente diferenciada do que seria uma tribo indígena em relação a essa cultura, a esse rigor, né? E quando a gente viu, era uma coisa diferente, né? Que eu falo que às vezes nem se sentia muito numa tribo indígena, né? Até pelo local que a gente olhava e falava assim, gente, é um local diferente, é um local que eu imaginava que nem a gente vê em televisão, né? As ocas, o pessoal em volta. A gente percebe, não sei em outras porque eu não fui, mas lá nessa aldeia que a gente foi, eles têm uma junção, uma mistura dos costumes deles Sim. com, vamos dizer assim, dos brancos. Os brancos, né? Então, assim, eles têm umas adaptações assim, que eles fazem, essa parte do trans, do homossexual,
a gente viu bem nítido com a Adriana, Exato. que é famosíssima lá. Exato. Eu me Então, impressionei a primeira vez que eu vi, eu falei assim, nossa, que diferente, né? Porque... Então, e ela anda em todos, né? E ela é respeitada por todos, Exato. como ela é. Exatamente. Ela não precisa se disfarçar e dizer o que ela não é. Ela é o que é. E ela é aceita pelos jovens, pelos mais velhos e tudo. Então, É aceita por todos, né? eu achei bem interessante o caso da Adriana. A gente conversou um pouco, ela Legal. é muito simpática. É. Né? E aí ela contou um pouco da história dela, tudo, que no começo foi bem mais difícil, tudo, mas que a gente, né, ela falou que hoje ela é bem mais aceita. Tem, claro, um preconceito velado. Sim. Mas tanto as crianças quanto os adultos, eles respeitam ela. Isso que eu achei o mais interessante deles. Eles acabam aceitando, até porque eu lembro que a gente conversou também um pouquinho, que ela comentou muito que ela respeitava os mais velhos. Sim. E foi exatamente por esse respeito que ela não teve, né? Ela sofreu, obviamente, algumas coisas, mas não teve tanto sofrimento que nem a gente vê em outros lugares, né? Ela falou assim, eu procurava respeitar o que eles acreditavam para ser aceita. Legal. Então eu achei essa parte, essa maturidade dela de tentar se encaixar no meio deles, porque assim, ela poderia ter ido embora, como ela já morou fora, tudo, mas ela quer viver ali entre o que é dela, entre o povo dela. Sim. E ela conseguiu isso, né? Então eu achei muito interessante a Adriana. Muito legal. O que é forte lá é eles respeitarem a cultura. Isso ficou bem claro. Que por mais que esteja urbanizado com internet, água, luz, etc., com a alvenaria, eles sempre batiam na tecla de nossas origens. Nossas origens. Sim. Apesar de eles estarem se urbanizando, se modernizando, eles têm isso bem forte. E aí quando ela chegou e falou sobre manter as raízes, as culturas, isso foi uma porta de fato. Ela mesmo comentando sobre isso. Porque muita gente sai porque não concorda com o método de aspas arcaico, e aí enfrenta umas barreiras dos anciões, mais antigos. Sim. E falou, pô, então sai. E isso está dando um êxodo muito grande na aldeia. Então quem respeita, quem gosta, estão aceitando. E ela voltou e tá tudo bem. É uma tribo mais moderna, né? A gente percebe, né? Que eu acho que a gente fosse em outros mais, tipo Amazônia, lá no meião mesmo, a gente não ia ver esse tipo de coisa, né? Legal, tem vários lá que são universitários, né? Exato, a gente viu vários universitários, né? Esse é um ponto, inclusive até é uma brincadeira nossa. Ele levou a sério, de novo, choque cultural. Eu sou muito brincalhão, muito espontâneo. E lá não mudei meu jeito. Sim. E aí eu perguntava pro Wilson, né, o rapaz mais jovem lá, eu falei assim, cara, eu vejo muito velho e criança. Adulto não. Adulto, pré-adolescente, adolescente, né? Jovens adultos. Aí ele falou assim, cara, a gente tem duas opções aqui. Ou você fica e vai caçar, que eles, durante o dia eles vão caçar, ou vai pra faculdade. E aí ele é um cara da faculdade, que estava aquele dia lá porque ele não teve aula, foi alguma coisa assim. Aí eu brinquei com ele, assim, falei, então você foi pra faculdade porque você é fraco e não aguenta caçar? Rapaz, aquilo ele ficou bravo. Até hoje, eles têm Instagram, ele me manda mensagem. Tá treinando, o desafio tá de pé, porque ele me desafiou como é o nome do evento lá? Da Tora. Da Tora, né? Então, assim, eu levo na brincadeira, mas eu vejo que ele fala sério. Ele doeu, né? Doeu. Não, ele se sentiu ofendido lá, né? Então, assim, a molecada, ou eles escolhem ser índio truzeiro, né? Ou ir à universidade. Tem esses dois negócios. E aí eu acho que eles estão... Pô, a faculdade é mais fácil. Então vou pra faculdade, vou fazer a universidade. Eu acho que os jovens, eles têm muito essa... Eu acho que eles têm uma maior dificuldade, né? Dessa realidade. Vou pra universidade, fico na aldeia, sigo, né, o que os meus pais fazem, Exato. O que eu vou fazer? Exato. Então, assim, eu acho que a dificuldade maior seria essa, né? Que assim, o Wilson ele ainda consegue. Ele vai para a universidade, mas ele está na aldeia. Sim. Então, assim, ele também conseguiu achar um lugarzinho dele. Exato. Então, eu acho que essa é a dificuldade maior. Tem mães, né? Eu conheci uma indígena que ela faz faculdade, ela sai cedo, ela anda 20 quilômetros para pegar o ônibus, deixa os filhos dela com a mãe e vai para a universidade, depois volta e cumpre
que ela tem que fazer como esposa indígena. Exato. Então, assim, eles têm uma dificuldade, mas eles conseguem se adaptar. Um fato interessante, assim, lá eles têm o nome deles, que é o nome xerém. Sim. Só que eles têm um nome ocidental, fora da aldeia, né? Sim. Urbano. E eles escolhem muito o nome americano de filmes. Muito como esse que eu falei, Wilson, não é o nome dele. Então a gente chama de Wilson, Wilson, John, nomes norte-americanos. Exato. Eles veem filmes, daí eles se apropriam para poder, porque o nome deles em Aquém, que é o idioma deles, sim, pra gente é mais complexo. É complicado. A gente nem conseguia às vezes, né? E assim, o mais legal também, as criancinhas, a gente brincava até que as criancinhas eram bilíngues, né? Elas falavam, ao mesmo tempo que elas estavam no português, elas já entravam no Aquém. E assim a gente ficava, nossa. Já tem o idioma deles, né? A língua nativa, e já tem o português também, até, para poder fazer isso. Alguns que são trilíngues, que Exato. falam Libras também. Exatamente. Bem legal, né? E eu queria saber, tipo assim, o Tati, depois que a gente foi, que a gente voltou e tal, e aí, o que você, se te chamarem de novo, vamos de novo, porque assim, é o que você disse no início, né? Teve esse sofrimento, não foi uma coisa que foi assim, nossa, eu tava num lugar bacana, dormindo num lugar legal, teve muita gente ali que dormiu em barraca, ou dormiu dentro das salas de aula, que foi que a gente dormiu, um mega calor, né, com várias dificuldades de água, né, tipo, falta de água, não banho, e usar o banheiro. Não vamos reclamar da alimentação, que foi maravilhosa, as meninas arrebentaram, né, comemos muito bem. Mas assim, teve um, que nem foi falado pra gente, um perrengue, né? A gente ficou 30 e poucas horas dentro de um ônibus pra ir, pra voltar de um ônibus, né? Fora o local lá, que não foi um local que falou assim, nossa, foi extremamente aconchegante, foi um lugar onde a gente teve esse processo. E se te chamarem de novo, Tati, olha, vamos lá pra tribo, sei lá, de novo no Xerente lá em Tocantins, lá, em Tocantinha, e aí, você acha que você encararia? Mas só que aí eu acho que talvez pra gente saber um pouquinho como é que talvez a gente agiria diferente. Eu acho que, né, futuramente eu fiz um compromisso comigo mesma. Legal. De voltar. Olha. De voltar, inclusive a Michelle se comprometeu em voltar comigo. Legal. Formada. Legal. Pra gente fazer um pouco mais pelos animais. O que Olha. a gente não conseguiu fazer agora, a gente quer fazer depois de formado. Pô, que legal. Então a gente fez um compromisso de voltar daqui 2 anos. E assim, a gente pretende fazer uma missão assim de avião. Sim, uma missão particular, assim, né? Pretende fazer ir de avião, que aí seria um conforto melhor. Legal. Mas assim, não sei se vai dar certo. Tá, mas é uma ideia, né? E aí a gente conversou com outras pessoas que também estariam dispostas a fazer essa nova missão. Mais veterinários? Sim, legal. A intenção seria ir com mais veterinários, né? Inclusive eu faço comercial para todo mundo ficar com vontade. Eu não falo dos perrengues. Melhor não falar. A parte boa. Nossa, foi legal, foi legal. Foi bom. Ela conseguiu fazer um trabalho bom lá. A gente conseguiu atender uns 140 animais lá, com pouca estrutura que a gente tinha. Exato, vocês andavam de carrinho de mão, né? A gente adaptou um carrinho de mão. Exato, era ambulância. Era o carrinho VET. A gente comprou algumas coisas lá na própria cidade vizinha, né? Como eu disse, a Michelle com a parte dela, experiência nos grandes, eu com a dos pequenos. Legal. E assim, no começo a gente teve um pouco de resistência. As pessoas, eu não quero que faz isso, eu não quero. A gente explicando, mas eles tinham um pouco de resistência. Sim. Mas conforme foram vendo os animais, os próprios animais falaram pelo nosso trabalho. Legal. E eles começaram a ficar bem mais assim, inclusive a gente, nossa mascote lá, a Mel, que a gente encontrou bem debilitada, ela tinha filhotinho, estava bem desidratada, a gente cuidou dela. E ela ficou super bem. Sim. Então ela fez o comercial pelo nosso trabalho. Que legal. E aí a tutora dela, né, foi, num dia da gente vir embora, ela foi lá me agradecer.
E ela falou, nossa, você salvou a minha cachorrinha. Olha que legal. Isso acho que não tem preço, né? Exatamente. Isso daí é uma coisa... E assim, a gente fez o básico, a gente não, sabe, a gente não tinha muito Com o que recurso, tinha, né? E a gente conseguiu, porque não era uma coisa muito grave. O que a cachorrinha precisava era uma vitamina, uma coisa básica. alguma O coisa. básico funciona. Sim, e a gente conseguiu. Que legal. Então, ela foi o nosso, a gente fala que é o nosso mascote. Né? Que legal. E ela veio agradecer, eu falei pra ela, falei assim, eu quero que você volte. Olha. Aí eu falei assim, olha, talvez eu não volte, mas eu mando alguém. Ela falou, não, é você. Eu quero que você volte. Vai virar a médica da cachorrinha. Aí eu falei pra ela, tá bom. Que legal. Então naquele momento eu me comprometi com ela em voltar. Que Então tem legal. que voltar. Sim. Quando, aí já é outra história. Eu não coloquei uma data pra ela não criar expectativa. Mas assim, quando a gente foi, o Luiz falou que a gente ia viver várias coisas e que a nossa maior dificuldade seria a hora de ir embora. Sim. E realmente foi. Foi. A sensação era assim, a gente queria ir embora, porque a gente estava cansado, foi uma semana muito intensa, Sim. mas a gente queria ficar. Foi uma sensação de missão cumprida, mas que tipo, olha, dava pra ter feito alguma coisa a mais, eu poderia ficar um pouquinho mais, né? Sim, a gente falou assim, poderia ser uma missão de 10 dias, um pouquinho mais, né? Que a gente teria conseguido se tivesse levado mais recursos. Então, assim, mas eu lembro que o Gabriel, ele fez uma pergunta quando a gente fez a entrevista, a missão, e ele falou assim, você está preparada para ver o que você poderia resolver e não poder resolver? Exato. Então, assim, a desnutrição, a gente olha ali, é tão fácil resolver, é só dar comida. Exato. Né? Simples. Mas ali a gente não tinha muito o que fazer, a gente Sim. levou um pouco de ração, Sim. mas não era o suficiente, assim. Foi Pela suficiente. quantidade até, né? Foi suficiente para aquele momento que a gente estava ali, mas e depois que a gente foi embora? Exato. Não sabe como é que ficou, né? Então assim, mas aí a gente, eu acho que esse é a questão da missão mesmo. Legal. Da gente fazer uma missão desse tipo. Legal. É você saber o que você consegue e o que você gostaria de fazer. Legal. Então acho que esse é o maior diferencial. Entendi. Tem um ponto que você falou aqui que foram vários episódios, né? Sim. Teve um que a gente tinha o maior contato com crianças. As crianças estavam o tempo todo assim, ao nosso redor, então a gente teve uma atuação bem mais forte. Teve uma hora que ela falou assim, eu vou voltar. Falou que agora, né? Sim. Aí já viu aqui está. Chegou uma criança lá toda bufante. Aí eu falei, o que foi, cara? O que aconteceu? Tô bravo com vocês. Aí eu falei, como assim você tá bravo? Porque vocês todos mentem, todos vocês Sim. não indígenas, né? É. Eu falei, como assim, cara? Quem que mentiu pra você? Aí ele falou, não, porque vocês prometeram e não foram. Aí eu falei, mas quem que prometeu? Aí já entra a parte de psicologia, né? Quem que prometeu? Não, foi a fulana. Aí eu falei, então, mas foi ela que prometeu ou todo mundo prometeu? Foi ela. Então, peraí, as pessoas não mentem, ela mentiu. Você não pode generalizar. Aí já começa a fazer todo aquele processo. Nisso que a gente dá uma careada, ele já desarmou, verdade, você não mente. E aí já mantém. Já entra o negócio da psicologia, né? Mas o que eu queria falar, só lembrei desse fato, né? Mas assim, eles são um povo bem simples que eu falo assim, de acreditar, de inocência, sabe? Eles são extremamente simples, assim. Inocentes, carinhosos. Isso, então, quando você falou, você tem vários episódios. São quase 10 dias, né, gente? Então tem coisa demais aí. Eu acho que o legal de você estar inserido dentro do ambiente é que você vive na totalidade. Sim. Tem a parte, né, que você vive lá, dos perrengues, das coisas que a gente está acostumado aqui, mas para eles não. Normal. Pra eles tá normal. Para eles está normal. Então a gente está inserido ali, a gente sai do nosso ambiente e entra no ambiente deles. Entendi. Então a gente tem que respeitar também essa parte. Exato. Então assim, prometeu, a gente teve um dia que a gente estava andando, encontrou uma família lá afastada e a gente prometeu de voltar. Sim. Só que era longe, a gente não conseguiu voltar no dia seguinte, foi voltar no outro. Mas eles estavam esperando. Olha só, tem essa, né? Eles têm muito assim, essa credibilidade que eles dão pra gente. E por uma pessoa estranha que eles não conhecem, né? Eles acabaram de conhecer há pouco tempo e já tem todo esse processo. E aí a gente explicou, faz isso, e foi legal que quando a gente voltou 2 dias depois, eles tinham feito o que a gente tinha falado. Então foi muito gratificante. E eles viram o resultado. Então assim, a gente fala coisas simples que a gente não costuma, né? Aqui pra gente parece uma coisa de outro planeta. Uma vasilhinha com água pro cachorro. Pois é, né? Eles Coisa não simplesíssima. fazem. E aí a gente falou, olha, coloca uma vasilhinha, dá água pro bichinho, eles sentem sede, eles precisam beber água, é muito calor.
E a gente voltou e eles tinham feito. E eles viram o resultado, que o cachorrinho estava lá calorado, né? Tava um calor de 40 e tantos graus. Bem quente. Então, e eles viram que o cachorrinho melhorou. A gente até quando chegou lá não viu o cachorro, não, morreu. Porque ele estava muito debilitado. Sim. E aí, veio um cachorrinho lá, tá andando todo serelepe. Maravilha! Então, Tati e Charles, obrigado aí por ter participado do nosso AmoCast da coordenação, nosso segundo episódio. E antes de eu encerrar, eu queria dar um recadinho bem importante para vocês, alunos, dizendo que todo espalhado pela universidade, nós temos aí alguns cartazes com QR Code, que é o Fala Aí. Ele é extremamente importante para vocês poderem nos apontar algumas coisas que estão acontecendo de problemas, para que a gente consiga resolver isso e deixar, né, uma situação bem mais confortável para vocês. Tanto que foi pedido no nosso Fala Aí que vocês pediram um pouco mais de produtos alimentares, então foi instalado a maquininha, né, de alimentos aqui, que vai estar aqui próximo da sala dos professores, e da segurança, né, que aí foi feito o travamento das catracas, né, então agora você precisa apresentar o QR Code tanto para você entrar quanto para você sair, né, então é um pedido de vocês, então a gente está atendendo esses pedidos, lembrando que esse Fala Aí, ele é anônimo, é um forms que você não precisa colocar o seu nome, então é extremamente importante para a gente. E nos vemos aí no próximo AmoCast com a coordenação. Um grande abraço a todos.